3 histórias chocantes revelam o lado sombrio dos shows com orcas. De ataques brutais a sinais ignorados, conheça os casos reais que tiraram vidas e expõe os perigos de transformar predadores marinhos em atrações. Depois disso, você nunca mais verá esses espetáculos da mesma forma. Número 1. A trágica história de Savannah Callaway. Na manhã úmida de 23 de setembro de 2015, o Gulf Coast Marine Adventure Park, localizado em Biloxi, no estado do Mississippi, se preparava para mais um dia de apresentações. O estádio recém-reformado, com capacidade para 5.000 pessoas, já estava quase lotado. Os turistas buscavam abrigo do calor do fim do verão, sem imaginar que testemunhariam um dos episódios mais aterrorizantes da história dos parques marinhos. Fundado em 2001 pelo ex-biólogo marinho Dr. James Henderson, o Gulf Coast Marine Adventure Park havia deixado de ser um modesto centro de reabilitação para se tornar uma das maiores atrações marinhas do sudeste dos Estados Unidos. O grande destaque do parque era Nova, uma orca fêmea de aproximadamente 6 metros de comprimento, capturada nas águas da Rússia em 2008. Com cerca de 3.860 quilos, ela era menor que a média das orcas que se apresentavam, mas sua agilidade e inteligência tornavam seus shows espetaculares. Savannah Callaway, com 31 anos, era a treinadora principal de Nova desde 2010. Desde criança, em sua cidade natal, no litoral do Alabama, ela demonstrava compaixão profunda pelos animais marinhos. Voluntariava-se em centros de resgate e muitas vezes permanecia até depois do horário de fechamento para confortar os animais feridos. Essa empatia a guiou em sua formação acadêmica, culminando em um mestrado em Ciências de Mamíferos Marinhos pela Universidade de Miami. Quando entrou no programa de treinamento do Gulf Coast, Savannah rapidamente se destacou. Sua gentileza, métodos inovadores e atenção aos sinais individuais de cada animal fizeram dela uma profissional respeitada, tanto por seus colegas quanto pelos animais. Porém, no início de 2015, começaram a surgir sinais preocupantes no comportamento de Nova. A orca apresentava padrões repetitivos de nado, vocalizações incomuns durante a noite e recusava refeições. A doutora Rebecca Simpson, veterinária-chefe do parque, documentou uma série de alterações preocupantes. Nova também começou a demonstrar agressividade com treinadores menos experientes e resistia a comandos simples, mesmo os que dominava há anos. Em março daquele ano, ocorreu o primeiro incidente grave. Nova prendeu um treinador contra a parede da piscina durante um exercício de rotina. Ninguém se feriu, mas Savannah registrou o episódio como um sinal crítico de alerta. No verão, o comportamento da orca se tornou ainda mais imprevisível. Ela ignorava comandos de retorno, nadava de forma errática durante as apresentações e emitia sons que nem mesmo os treinadores mais antigos haviam escutado antes. Savannah expressou sua preocupação repetidamente nas reuniões da equipe. Em seu registro de 15 de setembro, ela detalhou o estado instável de Nova, mencionando movimentos oculares descoordenados, recusa de comandos básicos e agressividade crescente. O mais alarmante foi um episódio naquela manhã em que Nova investiu contra o vidro do tanque de observação subaquático. Algo inédito. Apesar de todos os alertas, a direção do parque, pressionada a manter os números de visitantes durante a alta temporada, insistiu que os shows continuassem. Na manhã de 23 de setembro, o ambiente estava tenso. Durante a madrugada, Nova havia emitido uma sequência de sons agudos e cliques que chamaram a atenção de Derek Foster, treinador noturno com 8 anos de experiência com mamíferos marinhos. Além disso, registros posteriores mostraram que o sistema de filtragem da água havia falhado durante a noite, comprometendo o delicado equilíbrio do ambiente no tanque da orca. Às 11h15 da manhã, Savannah deu início ao show principal. Até os membros mais experientes da equipe perceberam que algo não estava certo. A música animada soava como sempre, enquanto ela apresentava Nova para uma plateia de aproximadamente 4.300 visitantes. No entanto, a entrada da orca foi hesitante. Ela deu 3 voltas ao redor do tanque antes de responder aos sinais de Savannah, um comportamento que ela não exibia desde os primeiros dias de treinamento. A primeira metade do show ocorreu sob tensão crescente. Nova realizava seus truques habituais, mas cada movimento parecia forçado. Durante uma manobra rotineira chamada backfloat, ela subitamente estalou a mandíbula, o que levou a treinadora assistente Maria Delgado a alertar Savannah por rádio.
Porém, em meio ao barulho da música e aos aplausos da plateia, o aviso foi interpretado erroneamente como um problema técnico no sistema de som. O momento crítico chegou com a sequência final do espetáculo, o Hurricane Ride, uma manobra em que Savannah montava no rosto de Nova, enquanto a orca girava rapidamente antes de lançar-se verticalmente para fora da água. Quando a apresentação começou, a linguagem corporal de Nova mudou radicalmente. Seus cliques de ecolocalização se tornaram rápidos e intensos, audíveis até sobre a música. Em vez de executar o giro suave previsto, Nova acelerou bruscamente, torcendo o corpo violentamente para a esquerda. A força arremessou Savannah a cerca de 4,5 metros de distância. Antes que ela pudesse ativar o dispositivo de flutuação de emergência, a orca já estava sobre ela. O impacto inicial foi devastador. As mandíbulas de Nova, capazes de exercer mais de 8.600 quilos de força, fecharam-se sobre o torso de Savannah. O que antes eram aplausos virou gritaria. Nova sacudia a cabeça de um lado para o outro. Um movimento semelhante à forma como as orcas destroem focas na natureza. O parque acionou o sistema de emergência pelo alto-falante, pedindo calma. Seguranças sinalizaram para os espectadores iniciarem uma evacuação controlada, enquanto outros setores eram mantidos no local para que os paramédicos pudessem chegar ao tanque com rapidez. Famílias se agrupavam, algumas cobrindo os olhos das crianças. O desespero se espalhava pela arquibancada. Durante os 7 minutos seguintes, o que se viu foi um horror crescente. Ao contrário de outros ataques, onde a orca liberava o treinador após o primeiro contato, Nova manteve o ataque de forma implacável e metódica. Ela levava Savannah repetidamente ao fundo dos quase 11 metros do tanque, mantendo-a submersa por períodos cada vez mais longos. Em uma das subidas à superfície, Nova arremessou o corpo da treinadora para o alto, apenas para pegá-la novamente com precisão predatória, uma técnica observada em orcas selvagens durante caçadas. A água, que normalmente era cristalina, começou a se tingir de vermelho com o sangue da vítima. A cada aparição, Nova parecia mais frenética. Ignorava todos os sinais de emergência, alimentos jogados na água e até os sons agudos usados para desorientar orcas nesses casos. Em determinado momento, Nova prensou Savannah contra o vidro da área de observação subaquática, oferecendo uma visão devastadora para os espectadores. O treinador assistente Miguel Rodrigues tentou acionar o sistema de redes de emergência, mas o mecanismo travou. A treinadora sênior Lisa Cooper ativou os sons de recall subaquáticos, que direcionam as orcas para uma piscina médica separada, mas Nova parecia em transe, um estado que especialistas chamariam de bloqueio comportamental. A equipe de emergência conseguiu finalmente separar Nova de Savannah com o uso de bastões especiais. Os paramédicos a declararam morta às 11h47, apontando trauma maciço e afogamento como causas imediatas do óbito. A investigação revelou um padrão de alertas ignorados. Apesar de Savannah ter documentado o comportamento preocupante de Nova, ela também caiu na armadilha comum entre treinadores experientes. A crença de que o vínculo emocional com o animal superaria qualquer risco. Mesmo após seus próprios avisos escritos, ela continuou a se apresentar com a orca, confiando nos 5 anos de relação entre as duas. Outros treinadores experientes, que haviam testemunhado o declínio comportamental de Nova, permaneceram calados, presos entre obrigações profissionais e o desejo de proteger a colega. Documentos internos mostraram que as preocupações da equipe com a agressividade crescente da orca foram registradas várias vezes, mas ignoradas. O defeito no sistema de filtragem foi apenas o gatilho final que empurrou um animal já instável além do limite. O parque sofreu graves consequências. Diversas violações de segurança foram apontadas, especialmente relacionadas à decisão da diretoria de manter os shows, apesar dos alertas. O custo do seguro subiu drasticamente e o número de visitantes despencou. No início de 2016, o parque anunciou seu fechamento definitivo. Nova foi transferida para uma instalação maior, com protocolos mais rígidos de avaliação comportamental. Nunca mais realizou apresentações com treinadores dentro da água, vivendo seus últimos anos em um ambiente mais controlado. A morte de Savannah ressaltou a importância de reconhecer sinais de estresse nos animais e os perigos do excesso de confiança ao lidar com predadores tão poderosos. Sua história serve como um alerta brutal de que nenhum laço, por mais forte que seja, pode suprimir a natureza imprevisível desses seres. Número 2.
o erro fatal de juntar golfinhos e orcas no Japão. Do outro lado do mundo, no Japão, um treinador acreditava que era uma boa ideia realizar um show misturando orcas e golfinhos no mesmo tanque, uma decisão que logo se mostraria desastrosa. Em 8 de dezembro de 2013, o Kamogawa SeaWorld, localizado na província de Chiba, se preparava para a apresentação da tarde em sua programação de inverno. O ar frio da estação levava o cheiro do Oceano Pacífico por todo o parque, enquanto os visitantes chegavam cedo, animados para assistir ao que havia sido anunciado como uma apresentação revolucionária de cooperação entre espécies. Mas o que começou como um espetáculo ambicioso, rapidamente se tornaria um lembrete trágico do poder imprevisível da natureza. Robert Wilson, com 45 anos, estava à beira da piscina principal, revisando suas anotações da sessão da manhã. Sua trajetória até se tornar treinador sênior no Kamogawa SeaWorld havia sido bastante incomum. Veterinário cirurgião na Austrália por 12 anos, ele se cansou de lidar apenas com as consequências dos acidentes envolvendo mamíferos marinhos. Em 2008, enquanto tratava 3 golfinhos gravemente feridos no Marine World da Austrália, Robert desenvolveu técnicas inovadoras de reabilitação que incluíam modificação comportamental. Seu sucesso chamou a atenção do Kamogawa SeaWorld, que buscava alguém com conhecimento médico e experiência em comportamento animal para fortalecer seu programa de mamíferos marinhos. A transição de veterinário para treinador levou 2 anos de estudos intensivos. Ele aprendeu japonês e concluiu o exigente programa de certificação do Kamogawa. Em 2010, Robert conquistou seu espaço como um dos 3 únicos treinadores ocidentais do parque, sendo amplamente respeitado por sua abordagem metódica e sua habilidade de integrar filosofias de treinamento orientais e ocidentais. O Kamogawa SeaWorld foi inaugurado em 1970, com foco inicial na reabilitação e pesquisa de golfinhos. Em 2005, o parque expandiu suas operações ao adquirir Kaya, uma orca fêmea de 18 toneladas, trazida de uma instalação europeia. Por ser a única orca do parque, Kaya vivia em um tanque ao lado das piscinas dos golfinhos. Uma solução inicialmente prática, comum em parques menores, mas que com o tempo evoluiu para uma oportunidade. A administração percebeu que Kaya aparentava tolerar bem os golfinhos vizinhos durante os treinos com separação. Em 2012, buscando competir com parques maiores, a direção do Kamogawa começou a explorar a possibilidade de shows com espécies misturadas. Usaram como argumento exemplos bem-sucedidos de diferentes espécies de golfinhos se apresentando juntas, e também o comportamento aparentemente tranquilo de Kaya durante os treinos paralelos. Apesar das preocupações de parte da equipe, a chance de oferecer algo inédito nos parques asiáticos era tentadora demais para ser ignorada. Robert inicialmente apoiou o desenvolvimento cuidadoso do programa, mas à medida que os treinos avançavam, ele começou a se preocupar. Sua experiência em comportamento de mamíferos marinhos o tornava sensível a sinais sutis de estresse. Ele documentou mudanças nos padrões de nado de Kaya e em suas vocalizações, especialmente quando compartilhava a piscina de apresentação com os golfinhos. A introdução de um novo golfinho macho, Mizu, ao programa em novembro de 2013 tornou a dinâmica ainda mais complicada. Naquela manhã, Robert havia registrado formalmente sua preocupação com o comportamento cada vez mais territorial de Kaya durante os treinos conjuntos. Ele recomendou a suspensão do programa de espécies mistas até uma reavaliação. No entanto, com os ingressos esgotados para a temporada de fim de ano, a administração decidiu seguir adiante, implementando apenas algumas modificações nos protocolos de segurança. Às 2h15 da tarde, com o público preenchendo as arquibancadas, Robert notou que Kaya nadava de forma cada vez mais errática. O show começou às 2h30, com Kaya e 3 golfinhos de espécie lateral pacífica, realizando suas rotinas coreografadas. A plateia observava maravilhada a interação entre a enorme orca e os golfinhos menores, sem perceber a tensão crescente abaixo da superfície. 20 minutos após o início da apresentação, Mizu desviou levemente de sua posição predeterminada e entrou na área da piscina que havia sido delimitada como território de Kaya. A reação da orca foi imediata e intensa. Anos de isolamento somados ao instinto territorial desencadearam uma resposta agressiva que nenhum treinamento seria capaz de conter.
Ao perceber o perigo, Robert iniciou os procedimentos de separação de emergência. Mas antes que os golfinhos pudessem ser direcionados de volta ao tanque de contenção, Kaya avançou contra Mizu. Robert se posicionou entre os dois para redirecionar o golfinho, uma manobra padrão de proteção que já havia funcionado em outras ocasiões. Desta vez, porém, Kaya mudou sua rota. O ataque foi rápido e devastador. No primeiro impacto, Kaya arremessou Robert da plataforma direto para as águas geladas de cerca de 15 graus Celsius. Antes que ele pudesse ativar seu dispositivo de sinalização de emergência, a orca o agarrou com suas mandíbulas, esmagando seu tórax. A reação do público, inicialmente curiosa, rapidamente se transformou em horror à medida que o sangue começava a se espalhar pela água. A equipe de apoio correu para suas posições de emergência, mas os movimentos erráticos de Kaya dificultavam o uso das redes de resgate. A presença dos golfinhos em pânico na piscina parecia intensificar ainda mais a agressividade da orca. Durante 3 minutos apavorantes, Robert foi atacado de forma violenta e repetida. Kaya o arrastava para o fundo da piscina e, ao emergir, o sacudia antes de mergulhar novamente. Mesmo gravemente ferido, Robert tentava emitir comandos de controle, alternando entre inglês e japonês, seus instintos de treinador resistindo mesmo com as forças se esvaindo. A equipe de resposta rápida do parque lutava para conter a crise sem precedentes. Havia protocolos para incidentes com orcas, outros para emergências com golfinhos, mas nada preparado para lidar com ambos simultaneamente. Às 2h53 da tarde, Kaya empurrou Robert até o fundo do tanque, pressionando-o contra o vidro de observação. Quando os mergulhadores de resgate finalmente o alcançaram, seu colete de emergência havia sido arrancado e ele já estava inconsciente. Apesar dos esforços médicos imediatos e das tentativas de reanimação, Robert foi declarado morto às 3h47 da tarde no Hospital Geral de Kamogawa. A investigação revelou que a combinação do isolamento de Kaya, seus instintos territoriais e o estresse dos shows com múltiplas espécies criaram uma situação letal. A prática de misturar orcas com cetáceos menores, embora inovadora, ignorava aspectos fundamentais do comportamento das orcas. O Kamogawa SeaWorld suspendeu imediatamente o programa de espécies mistas. Seguindo os protocolos japoneses para incidentes com mamíferos marinhos, Kaya foi transferida para um centro de pesquisa especializado em Nagoya. O parque voltou a realizar shows com espécies separadas e implementou novas medidas de segurança que influenciariam outros parques em toda a Ásia. A morte de Robert levou a mudanças significativas nos protocolos internacionais. A Associação Japonesa de Parques e Aquários Marinhos desenvolveu diretrizes rígidas proibindo apresentações mistas com orcas, normas que foram rapidamente adotadas em nível global. Seu histórico como veterinário e treinador ajudou a estabelecer novos padrões para a avaliação de riscos comportamentais em cativeiro. Mas para os que conviveram com ele, Robert foi muito mais do que um profissional excepcional. Fora do trabalho, ele se dedicava ao voluntariado em abrigos de animais locais e organizava mutirões de limpeza de praias. Acreditava profundamente que a humanidade devia ao oceano a mesma compaixão que demonstrava à vida terrestre. Nos dias de folga, oferecia oficinas veterinárias gratuitas para iniciativas ambientais com poucos recursos, sempre disposto a compartilhar seu conhecimento em prol de boas causas. Hoje, a história de Robert é usada como estudo de caso essencial em programas de treinamento de mamíferos marinhos ao redor do mundo, destacando os perigos de priorizar inovação acima da segurança. Sua morte trágica continua influenciando a forma como os parques lidam com o desafio de gerenciar orcas isoladas em cativeiro, garantindo que o desejo por espetáculos únicos nunca mais comprometa a compreensão básica do comportamento desses animais. Número 3. 2 treinadores atacados ao mesmo tempo em um show ao vivo. Se existe uma história capaz de encerrar de vez as apresentações com orcas, é esta. Nunca antes um ataque havia envolvido 2 treinadores simultaneamente, durante uma exibição diante do público. O que começou como um marco para o Parque Mediterrâneo Marine World, em Valência, na Espanha, se transformou em uma tragédia que mudaria para sempre a forma como o mundo lida com orcas em cativeiro. Era 15 de março de 2007, e o sol da manhã refletia sobre a superfície da piscina de apresentações, onde os treinadores se preparavam para a estreia de uma nova rotina em dupla.
Ninguém poderia imaginar que a integração cuidadosamente planejada entre duas orcas, bem-sucedida durante meses de treinos, acabaria tirando a vida de dois dos mais experientes profissionais da Europa. O Mediterranean Marine World começou com uma proposta modesta, fundado em 1995 pelo biólogo marinho Dr. Antônio Ruiz. Inicialmente voltado para a reabilitação de tartarugas e golfinhos ao longo da costa leste espanhola, o parque passou por uma grande expansão no ano 2000, com foco em educação ambiental e espetáculos. Ganhou fama por seu compromisso com a pesquisa e entretenimento responsável. O orgulho do parque era seu habitat de orcas, com 30 milhões de litros de água, galerias de observação subaquáticas e um estádio com 4.000 assentos. O centro das atenções era Estrela, uma orca fêmea de 19 toneladas capturada na costa da Islândia em 1999. Conhecida por sua precisão e temperamento equilibrado, Estrela havia participado de centenas de apresentações sem nenhum incidente. Sua treinadora principal, Rebeca Torres, trabalhava com ela havia 6 anos e havia criado um repertório de comportamentos impressionante, tornando o show das duas a principal atração do parque. Rebeca era natural de Buenos Aires, na Argentina. Filha de veterinário, cresceu ajudando a reabilitar animais silvestres feridos. Formou-se em biologia marinha e iniciou sua carreira com golfinhos na Argentina, até ser contratada pelo Mediterranean Marine World em 2001. Aos 29 anos, já era uma das treinadoras de orca mais respeitadas da Europa, conhecida por seu cuidado com os protocolos de segurança e sua atenção aos sinais comportamentais dos animais. Com os planos de expansão, o parque decidiu incluir uma orca macho para diversificar as apresentações. Em dezembro de 2006, chegou Mato, um macho de 21 toneladas, vindo da Marineland da França. Junto com ele veio seu treinador, Michael Weber, de 34 anos, que acumulava 13 anos de experiência com mamíferos marinhos e era treinador principal de Mato na França havia 4 anos. Michael nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e desde jovem se interessava por vida marinha. Como voluntário no aquário local, apaixonou-se pelos cetáceos. Estudou biologia marinha na Universidade de Kiel e dedicou sua carreira ao trabalho com orcas e golfinhos. A integração entre Estrela e Mato foi planejada cuidadosamente por mais de 6 meses. Primeiro, os dois foram colocados em tanques separados, mas adjacentes, para se observarem sem contato físico. Aos poucos, começaram a compartilhar o mesmo espaço, sempre sob supervisão rígida. Os sinais eram positivos: socializações saudáveis, comportamentos cooperativos e ausência de agressividade. Por fim, em março de 2007, decidiram que os dois estavam prontos para realizar uma apresentação em conjunto. Na manhã do dia 15, foi realizado o último ensaio geral às 7 horas. Tudo correu perfeitamente. As orcas executaram saltos sincronizados e movimentos com precisão. O sistema de som foi testado, a qualidade da água confirmada e os equipamentos de emergência checados. Rebecca e Michael revisaram suas posições e sinais pela última vez. Havia confiança total, resultado de meses de preparação. Às 11h30 da manhã, com 2.000 espectadores no estádio, o show começou. Estrela e Mato entraram na piscina principal sob aplausos animados. Suas silhuetas pretas e brancas deslizaram pela água com graça. O primeiro segmento da apresentação destacou as habilidades individuais de cada um, os saltos acrobáticos de Estrela e os mergulhos potentes de Mato. Tudo transcorria como planejado, mas às 11h47, no início da parte central do show, uma natação sincronizada, os dois treinadores entraram na água. Rebeca posicionou-se ao lado da nadadeira dorsal de Estrela, enquanto Michael se preparava para montar Mato. A coreografia exigia que ambas as orcas nadassem paralelamente, mantendo uma distância precisa entre si. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que muitos espectadores pensaram, num primeiro momento, que fazia parte da encenação. Subitamente, Mato desviou de sua trajetória e posicionou-se entre Estrela e Rebeca. Na natureza, esse tipo de movimento é um sinal claro de demonstração de dominância. No espaço confinado da piscina, foi interpretado como uma provocação. Estrela, vendo o gesto como uma invasão de território ou uma ameaça à treinadora, reagiu com velocidade surpreendente. Avançou contra Mato e Rebeca, que estava entre os dois, não teve tempo de escapar. A água explodiu em turbulência.
Estrela, talvez tentando proteger Rebecca ou simplesmente afirmando sua posição, mordeu a perna da treinadora. Michael mergulhou para ajudar, mas Mato, reagindo ao ataque, agarrou o tronco dele com força. Durante os 4 minutos seguintes, o caos tomou conta do estádio. A plateia, que antes aplaudia, começou a gritar enquanto via os 2 treinadores sendo repetidamente puxados para o fundo da piscina. A água, mantida a 11 graus Celsius, começou a se tingir de vermelho. As equipes de emergência correram para seus postos, mas o comportamento agressivo das 2 orcas tornava qualquer tentativa de resgate ainda mais perigosa. Carlos Mendoza, o coordenador de segurança do parque, ativou o sistema de elevação do fundo da piscina, enquanto outras equipes lançavam redes e bastões de contenção. A cada tentativa de separação, os animais reagiam com mais agressividade. Estrela levava Rebecca ao fundo do tanque e só a soltava por breves momentos antes de agarrá-la novamente. Mato manteve Michael em seu controle, sacudindo-o com violência pela água. Às 11h52, os mergulhadores conseguiram finalmente retirar Rebecca da água. Mas seus ferimentos eram extensos. Mesmo com tentativas imediatas de reanimação, ela foi declarada morta no local. Causa: trauma severo e afogamento. Michael foi resgatado quase 1 minuto depois e levado às pressas ao Hospital Lafayette, onde os médicos tentaram salvá-lo por 2 horas. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu às 13h15. Nossos vídeos expõem os perigos de transformar orcas em entretenimento. Já mostramos inúmeros casos em que treinadores perderam a vida, provando que essas criaturas inteligentes estão cansadas de serem exploradas para gerar lucro. Elas querem liberdade em seu próprio oceano. Mas nunca compartilhamos um caso tão assustador quanto esse último. 2 treinadores atacados ao mesmo tempo durante uma apresentação ao vivo. Se alguma história pode convencer o mundo de que shows com orcas precisam ser proibidos de uma vez por todas, é essa. No fim das contas, nenhuma preparação, nenhum vínculo emocional e nenhum protocolo é capaz de garantir a segurança quando se lida com predadores tão imprevisíveis quanto as orcas. Elas são majestosas, inteligentes, incrivelmente fortes e, acima de tudo, animais selvagens. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!